Fala, torcedor! E esse pênalti não marcado no braço do Gustavo Gomes, logo no comecinho do clássico, ainda tá dando o que falar. Porque assim, como explicar pra alguém que ela não deu esse pênalti? Eu não me lembro de ter vindo aqui reclamar de arbitragem. Não lembro, sinceramente, do São Paulo usar essa prática de reclamar. Cara, na hora ali eu não consegui ver como é que estava o braço dele. Quando eu olhei, ele já estava com o braço para trás e depois eu olhei pro nosso banco, tava todo mundo falando que foi mão. Será que eu vou ser chamado de machista se eu disser que a árbitra Daiane não tem experiência? Depois do apito final, o clima pegou fogo nas análises e entrevistas. De um lado, comentaristas e jornalistas detonaram a arbitragem. Do outro, gente do próprio São Paulo e da arbitragem tentou explicar o lance à luz do que costuma ser marcado no Brasil. Tudo isso e muito mais. Você confere agora. Veja só. Cara, na hora ali eu não consegui ver como é que estava o braço dele. Quando eu olhei, ele já estava com o braço para trás e depois eu olhei pro nosso banco, tava todo mundo falando que foi mão, reclamando ali. Eu fui falar com a Daiane e ela já falou que já tinha sido checado. E aí, depois eu vendo o vídeo no vestiário ali, depois do jogo, acho que ficou... Pelo menos poderia ter ido olhar no VAR, né? Mas não gosto de falar de arbitragem, principalmente depois que já acabou o jogo. Acho que não vai mudar nada. As imagens estão aí, cada um tira a sua conclusão. Se você curte esse tipo de análise, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Será que eu vou ser chamado de machista se eu disser que a árbitra Daiane não tem experiência para apitar um clássico ainda como Palmeiras e São Paulo? Então que me chamem do que quiserem, porque eu não tenho medo de lacrador. Eu falo o que eu penso. Não tem nada a ver com gênero, se ela é mulher, se ela é homem, o que quer que seja. Agora, ela não tem experiência, ela não tem rodagem para apitar um clássico ainda, e isso ficou provado. Só que aí não pode criticar porque é mulher. Ela errou absurdamente no pênalti pro São Paulo que não foi marcado, quando o Gustavo Gomes estava com o braço completamente aberto. E ela deu um pênalti depois do Marlon Freitas ali no jogador do São Paulo, numa disputa de bola, que pra mim também não foi nada. Aí, quando você critica, quando as pessoas querem criticar, vão dizer, não, só porque a mulher, o pilhado tá criticando. Eu tô cagando pro que a grande maioria fala. Eu falo o que eu penso. Quem me segue sabe que eu sou de verdade. Uma arbitragem horrorosa, sem coragem, sem personalidade e 2 erros absurdos. Olha os 2 pênaltis que a Daiane foi capaz de errar, né? Num ela marcou, que não houve, no outro escandaloso ela não marcou. Só que aí pouca gente vai criticar pesado essa arbitragem horrorosa. Por quê? Tenho medo de ser chamado de machista, pilhado. Galera, vamos lá. O Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras mereceu passar, o São Paulo não jogou nada, o Crespo, na minha opinião, errou em tudo, escalou mal e demorou pra mexer. Só que o que fizeram a árbitra Daiane Muniz e o VAR Thiago Duarte Peixoto é inacreditável. É mais uma vez um clássico, jogo importante, jogo bom, a arbitragem sendo protagonista pelo lado negativo. Porque assim, como explicar pra alguém que ela não deu esse pênalti? Aqui, ó. E aí quem fala, mas o VAR tinha que ter chamado. Concordo, o VAR tá lá pra isso. Só que essa é a imagem que ela tinha na hora. É muito claro, apitando uma semifinal de Paulista. Tem que dar esse pênalti. E aí depois ela deu um pênalti bizarro no Bobadilha. Tá aparecendo aqui também. É inacreditável. Se o VAR, Thiago Duarte Peixoto, tivesse um pouquinho de qualidade, ele falava, Daiane, vem aqui já amarela o Bobadilha por simulação, porque o contato foi no pescoço e ele cagava no rosto. Então assim, São Paulo não mereceu passar, o Palmeiras foi melhor, só que é mais um jogo que a arbitragem é marcante, a arbitragem é protagonista nesse clássico. Uma vergonha. Se você curte esse tipo de análise, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu não me lembro de ter vindo aqui reclamar de arbitragem. Não lembro, sinceramente, do São Paulo usar essa prática de reclamar recorrentemente da arbitragem. Aliás, tem outros clubes que fazem isso com bastante veemência. Mas hoje nós não podíamos deixar de estar aqui representando primeiro o grupo, o vestiário, que está muito sofrido, mas também a dignidade do nosso torcedor. E eu quero começar essa fala dizendo que nessa semana eu estive na Federação Paulista de Futebol
para uma reunião, que é a reunião técnica, e por uma coincidência absoluta a Daiane ficou na minha frente, na mesa, nós almoçamos juntos, e eu disse as seguintes palavras para ela: eu te parabenizo pessoalmente, não porque fui vencedor no jogo contra o Bragantino, mas porque tu fizeste uma arbitragem de Premier League, foi a expressão que eu usei para ela. Uma arbitragem madura, respeitando o time de jogo, e acredito que hoje ela fez algo muito parecido com isso. Portanto, não é uma reclamação aqui que visa atingir uma árbitra que eu, particularmente, todos nós aqui reconhecemos como talvez aquela que seja a que mais tem evoluído no seu trabalho. Porém, ela não está sozinha. O futebol evoluiu, a dinâmica de jogo evoluiu, e não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela pelo menos tivesse o privilégio, porque é um privilégio ter essas imagens, de verificar 5 vezes, 10 vezes, 70 vezes. Nas 70 vezes seria pênalti. E obviamente num jogo como esse, em que se enfrentam duas equipes absolutamente competentes, o jogo revelou isso, um adversário muito competente enfrentou um São Paulo que foi muito competente também, sobretudo no segundo tempo. E quando se encontram duas equipes muito fortes, no momento capital, numa decisão de um jogo único, a decisão da arbitragem ela passa a ser absolutamente relevante. Por isso nós estamos aqui hoje, porque não podemos aceitar que um jogo que era tão importante para nós sabíamos que podíamos chegar à final, sabíamos que podíamos disputar esse título e conquistá-lo para o nosso torcedor, a gente não pode fazer disso algo comum e normal. Que no primeiro tempo talvez foi muito equilibrado. O jogo foi muito equilibrado, ninguém mereceu ganhar, realmente. Aconteceu porque a gente cometeu, acho, 2 erros, e eles têm essa capacidade de aproveitar esses erros. Em termos de jogo, de estratégia, acho que a gente controlou bastante bem. Chegou, controlou o jogo, chegamos do lado com Enzo muitas vezes, com Lucas Ramon, a gente construía com 3 e dava amplitude ao jogo, eles não logravam pegar a bola, faltou um pouco de precisão nos últimos metros como para aproveitar, mas eles defendem muito bem. Agora é a sua vez de opinar, torcedor. Você acha que foi pênalti naquele lance do Gustavo Gomes, com o braço aberto dentro da área, seguindo o padrão que a gente costuma ver na arbitragem brasileira? Ou acredita que a decisão de não marcar e de o VAR não chamar para revisão foi correta, levando em conta a pouca distância, o movimento de recolher o braço e o caráter interpretativo do lance? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê. Foi pênalti escandaloso e o VAR errou feio? Ou não dava mesmo para marcar e a polêmica foi exagero? Eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar no vídeo conseguir ler e entrar no debate. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e a gente continuar trazendo análises, polêmicas e bastidores desse tipo de jogão para você. Que Deus te abençoe e até a próxima, família! Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.